dia. Primeiramente, gostaria de dizer que a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, podendo informar, né, sobre a consagração, né, que é tão importante para a gente aumentar a nossa devoção à Nossa Senhora. Primeiro eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu fiz a JC em 2023, eu sou do Laranja. E atualmente coordeno a crise, né? É. E meu nome é Nicolas, eu também fiz a JC em 2023. Nesse ano eu tive a graça de estar à frente do Círculo Azul. Sou pai de Círculo do Azul desse ano. E a gente namora há 6 anos, vai fazer 6 anos aí, 5 anos e pouco. E muito feliz de dar essa formação para vocês. Isso. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre os capítulos 5 e 6 do tratado, certo? E o que é que ele fala, né? O capítulo 5. Os motivos que nos recomendam esta devoção à Nossa Senhora, certo? E ele é dividido em, assim, meio que tópicos, né? O porquê que essa devoção é recomendada a nós. E a gente vai destrinchar, assim, de forma, que dê para entender de forma clara e, objetiva, né? E o primeiro tópico do porquê que nos é recomendada essa devoção à Nossa Senhora é porque ela nos põe inteiramente a serviço de Deus, certo? E a gente entende, como católicos, que o serviço a Deus é a nossa vocação. Nós nascemos para servir, certo? E então a gente percebe que o servo, certo? O menor servo de Deus aqui na Terra é muito maior do que qualquer servo que serve a hierarquias, a reis, governos. Então o servo de Deus é muito maior do que o servo aqui na Terra para as coisas terrenas, certo? E sendo a gente servos, sendo escravos, né? Porque tem essa diferença, assim, mas nos colocando a serviço de Deus como escravos, nós nos damos sem reservas, certo? E fazendo isso pelas mãos da Santíssima Virgem Maria é algo muito mais nobre e agradável aos olhos de Deus, certo? Então, a partir do momento que a gente se dá inteiramente sem reservas nesta devoção, nada mais é nosso, certo? Nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, nada é nosso. Não temos nenhum mérito, certo? E antes da minha conversão, eu até pensava, né? Tipo, quando eu escutava isso pela primeira vez, caramba, a gente não vai ter nenhum mérito, nenhuma ação boa que a gente faz. Nada que eu faça de bom, vai tudo para Deus. E Deus não já é tudo, porque Ele quer ainda mais o que eu tenho. Mas aí a gente se esquece do outro lado da história, sabe? Nosso Senhor nos pede para a gente fazer isso, para nos entregarmos sem reservas, porque Ele quer que nós sejamos santos como Ele foi santo. Ele nos pede nas Sagradas Escrituras: sede santos como eu sou santo, certo? E voltando, né? Nós nos esquecemos porque foi Ele quem se entregou primeiramente sem reservas a nós na cruz, certo? Ele se entregou de corpo, de alma, nos deu a possibilidade de nos enchermos de suas virtudes, de suas graças. Então, quando a gente se entrega sem reservas, é um chamado a corresponder a esse amor que primeiro se entregou a nós, certo? E quando fazemos isso pelas mãos da Virgem Maria, novamente, é muito mais agradável aos olhos de Deus, certo? Porque ela foi o perfeito modelo de entrega sem reservas, tá? Então esse foi o primeiro ponto. Esta devoção nos põe inteiramente a serviço de Deus, que é a nossa vocação. Nossa Senhora foi o modelo perfeito disso. Então, imitando a Jesus, imitando a ela nessa entrega sem reservas, a gente se põe a serviço de Deus através da condição de servos e escravos, certo? Top. Aí o segundo ponto, né?
Esta devoção nos leva a praticar a humildade. A humildade, eu gosto de pensar nela como uma virtude, assim, primordial. As virtudes são o contrário dos vícios, certo? Vícios são coisas ruins, virtudes são coisas boas, as quais a gente tem que praticar para frutificarem na nossa alma, certo? E sem a humildade, a gente não consegue reconhecer os nossos defeitos, os nossos problemas, o que a gente pode crescer em virtudes. Então, é muito importante esse ponto, na minha opinião, né? Porque, sendo humildes, nós imitamos a Jesus e Maria. E a gente pode pensar também que, enfim, Nosso Senhor, Ele decidiu vir até aqui, se encarnar no seio da Virgem Maria, mesmo sendo Deus, certo? Não satisfeito em encarnar-se no seio materno humano, ele se colocou em sua submissão durante 30 anos, mesmo sendo Deus. Então, foi um ato assim, de perfeita humildade, certo? São Luís Maria vai dizer no tratado que ele se submetendo há 30 anos a Nossa Senhora e a São José, nos anos que viveram juntos, como a Sagrada Família, se encarnando no seio da Virgem Maria, ele glorificou a Deus Pai de forma tão perfeita e agradável, se brincar até mais do que quando ele, pregava aos profetas e fazia milagres, justamente pela humildade ser essa virtude que nós precisamos, nos reconhecer pequenos diante de Deus, certo? Porque nos reconhecendo pequenos diante de Deus, nós percebemos a nossa podridão, né, mesmo, da nossa alma. Nós percebemos que somos pecadores, percebemos que de nada somos sem a graça de Deus, certo? E a gente pode ver também que a relação da Santíssima Trindade e a humildade com Nossa Senhora, assim, como tudo mescla, sabe? Deus Pai, Ele quis que seu Filho viesse a nós por meio dele. Jesus, ele, como eu disse antes, né, a submissão dele. Ele quis submeter-se a Nossa Senhora durante muito tempo. E o Espírito Santo, ele dá as graças necessárias a nós através dela, certo? Então, essa humildade dele, mesmo sendo Deus, querer que Nossa Senhora tivesse sua participação no plano salvífico, foi de grande humildade, certo? E tem uma frase, né? Eu não lembro o livro, mas eu anotei aqui. Deus resiste aos soberbos e ama aos humildes, certo? Então, a humildade atrai o coração de Deus, certo? Então, através de Nossa Senhora, Ele, em perfeita humildade, veio até nós e encontrou em Nossa Senhora também um modelo de perfeita humildade para que a gente pudesse frutificar num caminho mais fácil a salvação, sabe? Se Deus se utilizou de Nossa Senhora como meio de glorificá-lo e de amá-lo, porque nós também não podemos usá-la para fazer o mesmo, sabe? Então essa é a correlação da humildade, Nossa Senhora e Deus. Isso aí. Então, para entrar no próximo ponto que o tratado fala aqui, que é esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem, é importante entender o papel de Maria na nossa santificação, na santificação das almas. Porque isso está coligado no quê? Maria nos dá as boas graças, mas como isso? Então, qual é o papel? Foi falado em uma formação sobre o último documento do Papa, que teve o moído, já... Pronto. Então, e está muito ligado a isso. Por quê? Nesse documento, na Mater Populi Fidelis, foi
foi separado o título de corredentora e medianeira. E aí é importante entender o quê? O título de corredentora da graça se diz como errado. Por quê? Porque Maria não foi redentora. Ela não participou do mistério da redenção. E posteriormente no documento, ele fala sobre a mediação de Maria. Se vocês lerem no primeiro capítulo do tratado, São Luís fala sobre Maria medianeira da graça. E aqui vai repetir novamente, que ela media a graça para nós. Mas esse título, a gente tem que tomar só um cuidado para falar, porque Maria não é medianeira de todas as graças. Todas as graças vêm de Cristo. Mas Cristo quis se encarnar por Maria. Então ele quis ter Maria como meio para nos salvar. E aí que vem esse mistério de como Maria nos leva à graça. Se Cristo, a graça encarnada, veio por ela, o caminho mais fácil para chegar na graça é por ela. Então Maria, ela nos auxilia a chegar à graça, porque ela é um exemplo. Ela é um exemplo, e como se diz nesse capítulo, ele vai dando os exemplos de como Maria se entregou à graça de Deus. Por exemplo, se entregando como escrava. Quando o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria, ela prontamente diz: eis a escrava do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, e na consagração vocês proclamam isso: eis a escrava do Senhor. Então, Maria, como exemplo de escrava, exemplo de serva perfeita, nos chama, ela tem que ser nosso exemplo para nos levar a esse sentido de escravidão a nosso Senhor. Então vem aí o primeiro ponto de como Maria nos auxilia a nos levar à graça, como exemplo de escrava. Como Luana bem disse, nós devemos ser esse escravo e devemos olhar para a Virgem Maria como esse modelo de escravidão. Então, é muito simples a gente entregar essa escravidão à Virgem Maria. Por quê? Porque ela sabe os caminhos a entregar a Jesus. Ela sabe os caminhos a entregar a Deus a nossa escravidão. Por isso que a gente se consagra a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. A gente não só se consagra inteiramente a Jesus, porque ela simplifica o processo. Ela já sabe o processo. São Luís no tratado ele diz isso: a Virgem Maria, vendo uma alma se entregando inteiramente a Jesus, ela não deixará ela sem amparo. Então é muito mais fácil. O segundo ponto que ele traz aqui é que Maria purifica nossas boas obras em belezas, as tornando aceitáveis para nosso filho, para o seu filho. Porque as boas obras em si, muitas vezes, não vão chegar aos olhos de Deus da maneira mais perfeita. Muitas vezes a gente vai fazer boas obras, até por nossa questão carnal, a gente vai fazer boas obras reclamando. A gente vai fazer grandes coisas. Por exemplo, a doação de cestas básicas. 120 cestas básicas é muita coisa. E é uma caridade absurda que a gente vai fazer. Mas muitas vezes a gente faz isso com um pensamento de obrigação. De estou ali, se der errado, eu vou ficar com muita raiva. Então eu não tiro as boas graças dessa boa ação. Eu estou fazendo como se fosse uma obrigação minha. E a Virgem Maria vai nos auxiliar. A gente entregando essa boa ação para ela, mesmo tendo esse pensamento, ela vai auxiliar para que essa boa graça, essa caridade, chegue a Jesus, chegue a Deus da maneira mais perfeita. E aí, a gente ganhar esses méritos, para entregar esses méritos, como Santa Teresinha diz, né? Eu não quero ter nenhum mérito, porque eu quero ser mais pequeno no reino dos céus, e assim eu se torno mais grande, porque Deus tem que me amar mais, pois eu tenho poucos méritos. Aí eu não vou entrar nisso, mas a Virgem Maria vai tornar nossas boas ações, nossas ações de caridade mais perfeitas para nosso Senhor, se a gente entregar elas à Virgem Maria. E na consagração isso é muito bonito, porque quando a gente fala da consagração, a gente sabe que quando a gente se consagra, até as nossas indulgências plenárias, parciais, a gente entrega a mão da Virgem Maria. Indulgências, para quem não sabe, meio que quando a gente peca, eu gosto muito desse exemplo, a gente tem um cruz de madeira. Toda vez que a gente peca, a gente bota um prego na cruz. E mesmo com a confissão, a gente tira o prego, mas o buraco fica. E a indulgência seria mais a massa corrida que ia fechar aquele buraco. Então a indulgência serve para a gente reparar perfeitamente nossos pecados e tirar a marca deles da nossa alma. E quando a gente se consagra à Virgem Maria, a gente entrega até isso nas nossas
as indulgências a gente consegue tendo obras de caridade. Tendo boas obras de caridade, rezando pelo Papa, rezando um texto, a gente consegue indulgências. E a gente entrega essas obras de caridade à Virgem Maria para que ela possa, assim, entregar a Jesus da maneira mais perfeita e direcionar essas indulgências. Então, ela nos auxilia muito nesse busca a graça de Deus. Então, certo. Esse foi um ponto, aí agora passamos para o próximo, né? Que no caso seria o quarto, mas é a mesma coisa do 2, então eu já juntei e falei dos dois, que é aquela questão de glorificar a Deus através das nossas ações, através das nossas virtudes, certo? Então, o quinto ponto é que essa devoção nos conduz à união com Jesus, certo? Essa devoção é um caminho fácil, tá? Por que é fácil? Porque seria muito mais difícil para nós se fôssemos sozinhos, sem o auxílio de Nossa Senhora, no caminho da nossa salvação, certo? Claro que sozinhos, com Jesus, nós contamos com o auxílio da graça, mas Nossa Senhora é um consolo a mais que Nosso Senhor nos dá, para que assim ela possa ser a nossa mãe e nos iluminar nos nossos momentos de trevas, esclarecer as nossas dúvidas em nossos momentos que estamos assim, né? Mas, enfim, mais em dúvida mesmo sobre as coisas. Então, ela foi designada a isso na cruz, certo? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, tá? Então, sem Nossa Senhora, a gente não conseguiria enxergar as nossas cruzes com os olhos da alma, como algo que é uma grande graça, um grande favor que Deus nos dá, certo? Não é que, assim, as pessoas que são consagradas a Nossa Senhora, que se afirmam como filhos de Nossa Senhora, não vão ter cruzes, certo? Vão sim, se brincar até mais. Só que o que acontece? A devoção vai nos ajudar a enxergarmos a cruz como um favor e uma graça gratuita que Deus nos dá como uma oportunidade de santificação, certo? Enfim, ela nos faz enxergar isso com mais amor e doçura, assim como ela fez com as suas próprias cruzes, né? Durante o Calvário, quando ela recebeu a profecia de Simeão. Eu não sei se vocês conhecem, mas as 7 dores de Nossa Senhora, né? É uma devoção, enfim, de Nossa Senhora das Dores. Eu não lembro de todas exatamente, mas essas são as principais cruzes de Nossa Senhora, assim, as maiores dificuldades conhecidas pela Igreja. E ela olhou para todas elas com muito amor e doçura, enfrentando-as com muito amor, enfim, com paciência, e é isso que ela nos ajuda. É isso que é o caminho fácil. Não é que nós teremos menos cruzes, não é que nós, assim, a gente vai sofrer menos, não. É que a gente pode olhar o outro lado da moeda. A gente pode olhar com os olhos da alma as cruzes como um grande favor e uma grande graça, certo? Outro ponto. Ela é o caminho perfeito para se chegar a Deus. Vindo mais para um teor filosófico da coisa, mais tranquilo de entender, Deus, ele é, em sua essência, perfeito. Deus é, em sua essência, bom. Não existe, enfim, um Deus que seja, que tenha ações más, que tenha ações injustas. Não, Deus é essencialmente bom e justo, certo? Então, não tem como nada que ele criasse, não tem como nada que ele decidisse que fosse algo imperfeito, porque em sua essência ele é um ser perfeito. Então, se ele escolheu a Virgem Maria como o caminho para que ele viesse, enfim, cumprir o seu plano salvífico, ela também é o caminho perfeito que a gente deve usar para chegar até ele, certo? Nossa Senhora, Deus, a gente. Deus veio para a gente através de Nossa Senhora. Também nós devemos se utilizar de Nossa Senhora para chegar até Deus, porque ela é o caminho perfeito que Deus instituiu em sua criação, certo?
caminho seguro. Nossa Senhora é o caminho seguro de nós chegarmos à união com Deus. Como assim, caminho seguro? No sentido de que a Virgem Maria, ela nos leva diretamente a Jesus e à vida eterna, sem curvas à direita, à esquerda. Ela nos leva estreitamente a Jesus e à vida eterna, certo? E por que ela é um caminho seguro? Nossa Senhora, ela é sem manchas, ela é imaculada, certo? Então, por isso e por diversos motivos, Satanás, ele tem aversão, assim, máxima a Nossa Senhora. Porque tudo que Lúcifer perdeu na soberba, Nossa Senhora ganhou na humildade, certo? Então, ela é um caminho seguro porque o espírito maligno teme ela de uma forma absurda, entendeu? Então, não tem o perigo de, enfim, amando Nossa Senhora, enfim, venerando-a, nos consagrando a ela, não tem o perigo da gente ir para outro caminho a não ser Jesus e a vida eterna, certo? E também a gente conta com grandes santos, doutores da igreja, que em seus escritos sempre cultivaram um grande amor à Virgem Maria. Então, se eles assim conseguiram, né? A gente quer ser santo, né? É a nossa vocação. Assim como sermos santos. Enfim. Então, se eles conseguiram, cultivando um grande amor e uma profunda devoção à Santíssima Virgem Maria, ela é um caminho seguro a se chegar até Deus. E, como eu falei, não é por, assim, fatos aleatórios, não. São fatos que a gente pode enxergar, sabe? Que é muito palpável. Então, é isso que São Luís quer nos dizer quando diz que a Virgem Maria é um caminho seguro para se chegar a Deus. Porque não tem outro. Não tem outro. Enfim. Próximo ponto. Essa devoção nos dá uma grande liberdade interior, certo? Nós somos filhos de Deus, certo? Então, nós recebemos o chamado da filiação divina, que é justamente esse, de sermos filhos de Deus. Somos filiados à divindade, certo? E correspondendo a esse chamado de filhos de Deus, nós, consequentemente, nos declaramos contra o pecado. Nós nos declaramos contra o mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus, certo? Então, sendo livre de todas as amarras do mundo, nós somos fiéis filhos de Deus, assim como da Virgem Maria. E nós nos tornando livres das amarras do pecado, nós ganhamos liberdade interior. Porque, enfim, toda aquela questão, né, que a gente já sabe. A gente acha, né, antes de conhecermos a Deus, que a liberdade interior é fazer aquilo que a gente quer e tal. Enfim, ser livre para fazer o que bem entendermos. Mas não, a verdadeira liberdade interior é aquela onde nós nos vemos livres daquilo que nos afasta de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos filhos da Virgem Maria. Então, nos unindo a ela de forma mais perfeita, com uma devoção mais amorosa, nós correspondemos a este chamado da filiação divina e, enfim, nos tornamos mais livres interiormente, livres das amarras do pecado, tá? Próximo. Nosso próximo, quer dizer, poxa, eu escrevi errado. Calma. Pronto. Não, escrevi certo, né? Nosso próximo ofere grandes bens desta devoção. Eu escrevi errado. Nosso próximo ofere grandes bens desta devoção. E o que isso quer dizer? Quando eu estava estudando, eu lembrei muito de um trecho do livro, eu não sei se vocês conhecem, O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena foi uma santa, ela é doutora da igreja, que em suas orações ela entrou em profundo êxtase e teve um diálogo com Deus Pai.
e ela escreveu um livro desse diálogo, toda a conversa que ela teve com Deus Pai, e ele a revelou grandes segredos, assim, enfim, da santidade, de forma que nós podemos entender na prática como é que funciona, como é que nós podemos cumprir de forma mais perfeita a vontade de Deus. E tem justamente isso no livro do diálogo, né? Nosso próximo afere grandes bens, dos que temos, né? Enfim, e no livro especificamente vai dizer, é no próximo que se ama a Deus, certo? Então, o próximo foi um grande meio que Deus nos deu para melhor amá-lo, para melhor glorificá-lo. Ou seja, todas as nossas ações, boas ou ruins, auferem no próximo, certo? É no próximo que se ama a Deus. Então, nos tornamos consagrados a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Os nossos bens, as nossas ações são de grande valia a Nosso Senhor, certo? Justamente por terem passado pelas mãos de Nossa Senhora. Eu acho que isso se relaciona muito com o terceiro tópico, eu não lembro exatamente o nome. Maria é meio para todas as graças, para todas as graças de Deus. Pronto. No tratado vai dizer até um exemplo, né? Que, enfim, um servo, imagine um camponês que não tem nada, tem uma maçã só e quer entregar ao rei. Então, ele primeiro entrega à rainha. E a rainha coloca essa maçã numa grande bandeja de ouro com adornos. Enfim, é mais ou menos o que acontece com as nossas ações, certo? Com tudo que fazemos. Entregando a Nossa Senhora, ela as entrega de bom grado, de forma, assim, mais amorosa, mais perfeita a Nosso Senhor. E Nosso Senhor enxerga essas ações que fazemos, tanto ao próximo, enfim, tanto a Ele, sendo entregues de Nossa Senhora, de uma forma mais agradável, certo? Então, é no próximo que se ama a Deus. Nossas ações sendo entregues, sendo feitas a Deus por meio de Nossa Senhora, ela é muito mais agradável. E o próximo ganha os seus bens disso também, certo? Nossas ações interferem em tudo no próximo. Tá? Ok. E o último ponto do capítulo 5 é que ela, Nossa Senhora, é um meio admirável de perseverança. Vocês já escutaram, enfim, aquela história de que Maria é a nova Eva? Maria é a nova Eva da Arca da Nova Aliança, né? Então, a gente vê, desde a história do pecado original, que Eva, ela foi um modelo de infidelidade. E Maria foi o modelo perfeito de fidelidade, certo? E foi essa fidelidade a Jesus que fez Nossa Senhora perseverar, certo? Enfim, foi isso que fez ela perseverar, tanto, enfim, na cruz, na criação de Jesus. Foi isso que fez ela ficar até o fim. Foi a sua fidelidade. Foi, enfim, ela foi criada sem manchas. Ela foi concebida sem pecado original. Então, assim entendemos que ela foi agraciada, né? De forma mais perfeita, ela era mais fácil de ser fiel. E foi essa fidelidade que a fez perseverar em suas ações, em suas orações, em tudo que ela fazia. Então, nós, nos consagrando a Jesus por meio de Nossa Senhora, nós podemos imitar essa fidelidade e essa perseverança que ela tinha, que primeiro a fez amar e glorificar Nosso Senhor. E eu só uma curiosidade, vocês sabem o que é a Arca da Aliança? Porque Nossa Senhora é chamada de Arca da Aliança. Exatamente isso que foram os mandamentos, né? Tem na arca, a vara, O cajado de Arão e o maná do deserto. e Nossa Senhora foi comparada, porque o ventre dela, tudo que Jesus, né, representa, que é a palavra. Sim, porque a Arca da Aliança
quando se tinha um templo no Antigo Testamento, as pessoas tinham uma sala específica que ficava a Arca da Aliança, e as pessoas ali iam rezar, eram proibidas de entrar nessa sala, porque ali estava, meio que falavam, a igreja, o coração da igreja da época. Então as pessoas iriam ali para rezar com a Arca da Aliança. Pode ver, nos 40 anos do deserto, Moisés, o povo vai seguindo a Arca da Aliança para tentar salvá-la. E a Virgem Maria, quando reencarna, ela vira o coração da igreja. Em Pentecostes, ela vira aquele pilar fundamental da igreja, que a igreja vai se construir em cima dela. E igual a Arca da Aliança, era o ponto fundamental do templo, e o templo se construía em volta da Arca da Aliança. Só curiosidade. Então, vamos ainda mantendo no Antigo Testamento, já entrando agora no 6º capítulo. O 6º capítulo ele vai mostrar um exemplo bíblico dessa perfeita devoção, dessa necessidade da devoção da Virgem Maria, contando um pouco da história de Rebeca e Jacó. Eu vou abrindo aqui na Bíblia, se alguém trouxe pode abrir também, mas está em Gênesis, logo no início, no capítulo 27 de Gênesis. E aí eu não vou ler tudo, mas é todo o capítulo 27 de Gênesis, mas eu vou ler só alguns pontos, que é do versículo 6 ao 17. Então, posso ler? Diz assim: Rebeca disse a seu filho Jacó: Olhai e ouvi teu pai falar a teu irmão Esaú: Traze-me caça e prepara-me um saboroso assado, para que eu coma e te dê minha bênção diante do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, escuta bem o que eu te mando. Vai até o rebanho e traze-me 2 cabritinhos bem gordinhos, a fim de fazer o teu pai um assado saboroso como ele gosta. Leva-o a teu pai para comer, e a fim de que ele te dê a bênção antes de morrer. Jacó, porém, respondeu a Rebeca, sua mãe: Meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. Se o pai me apalpar, há de considerar-me um impostor, e atrairei sobre mim a maldição em vez de a bênção. A mãe lhe disse: Caia sobre mim a tua maldição, meu filho, mas escuta minha voz. Vai pegar os cabritos para mim. A história é muito longa. Eu vou dar uma resumida e vou explicar tudo, para ficar claro. Então, o que é essa história? Rebeca era casada com Isaac e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E aí, na cultura da época, sempre a herança da família, a bênção, iam para o mais velho, no caso, Esaú. E ali ele ficará com a herança e a bênção. Só que no meio do caminho, com Isaac já perto de morrer, Rebeca vai pedir para ir caçar 2 carneiros gordos, né? Para se abater e fazer a última refeição de Isaac, e ali ele iria dar a bênção e a herança da família. E aí temos 2 realidades de filhos. Primeira realidade, Esaú, o mais velho. Um filho que o tratado, eu vou até dizer a palavrinha que São Luís usa, é uma palavra que eu tive que pesquisar a definição. Mas São Luís, ele usa aqui... Epa! Calma. Ele usa que Esaú era a figura dos réprobos. E o que são esses réprobos? Revoltados, que iriam contra a vontade da mãe, aquele filho rebelde. Já Jacó é aquele filho que fazia tudo pela mãe, obedecia o pai e a mãe a todo custo. Era aquele que não ia para o mundo, ele não buscava os prazeres do mundo, ele ficava em casa. Já Esaú ele iria caçar, ele ia atrás de mulheres. Então chega a esse ponto da vida que o pai, Isaac, iria dar herança do filho. E aqui a gente tem que ter uma realidade de que Isaac seria Deus, Rebeca seria a Virgem Maria, e os 2 filhos seriam Jacó, Jesus, e Esaú, nós. Por quê? Porque nesse momento que Rebeca pede para os seus filhos, Jacó olha, não, Esaú já foi, ele é o mais velho, ele tem o direito. Mas Rebeca olha para ele e fala: vá, escuta o que eu estou falando, vá.
mas não, ele tem mais experiência em caça, ele vai achar antes. E eu não sou digno, porque tinha essa cultura na época de ser peludo, e você só seria digno se você tivesse pelos. E eu não tenho pelos, eu vou receber uma maldição. Mas ela, vá, confia em mim, vá. E depois desse pedido de Rebeca, ele foi caçar, achou de uma maneira muito rápida os bezerros, voltou, Rebeca preparou e ali ele foi para Isaac. Só que na hora que ele chega para falar com Isaac, com o pai dele, ele fala que é Esaú. Porque se o pai soubesse que ele era o irmão mais jovem, ele não iria dar a bênção. E na hora que o pai foi apalpar ele para saber se ele era peludo, ele falou: caramba, você tem a voz de Jacó, mas você tem a pele de Esaú. E deu a bênção. E ele conseguiu a bênção antes de Esaú. E aí quando Esaú chega, ele se rebeldia e ele vai ao mundo em busca de mulheres para satisfazer os prazeres. Por quê? Porque ele não teve a herança. E aí, qual é a visão que a gente tem que ter? Qual é a visão que a igreja tem sobre essa história? Isaac sendo Deus. Isaac tem o poder de nos dar a bênção, mas não uma bênção, uma herança, mas a herança eterna. Então Deus tem o poder de nos dar a herança eterna. Rebeca é a mãe, então a Virgem Maria. Jacó sendo Jesus e nós se assemelhando a Jesus. E Esaú, o filho revoltado, o filho rebelde, que é nós quando não fazemos a vontade de Deus. Então, o que essa história quer exemplificar para nós? Que Rebeca, pedindo ao seu filho, fez com que, com sua intercessão, o seu filho conseguisse a herança eterna, a herança. Então a Virgem Maria, por sua intercessão, nos chama, mesmo não sendo dignos, mesmo a gente pecando muito, tanto, a tentar, e assim, nos sendo filhos bons, educados de Deus Pai, a gente consegue essa herança eterna. Então a Virgem Maria, ela é a intercessora completa para nos levar à herança eterna. Por isso que é esse caminho mais fácil, mais seguro. É até engraçado, Santo Afonso fala isso no seu livro A Oração, mas é uma teoria de Santo Tomás de Aquino, que é a teoria da escada. Que aí, quando a gente fala das devoções da igreja, ele exemplifica como se fosse uma escada. Que Deus Pai é o terceiro degrau, Jesus é o segundo degrau e o primeiro degrau é a Virgem Maria. Então, é muito mais fácil nós chegarmos ao terceiro andar, ao terceiro degrau, indo pouco a pouco, indo para o primeiro degrau, depois para o segundo, depois para o terceiro. Não só pulando para o terceiro direto. É possível? É, mas é muito mais fácil da gente se desequilibrar e cair. Então, igual essa história de Rebeca, a Virgem Maria intercede por nós e, se consagrando a ela quer interceder cada vez mais. Então, a gente escutando o que a Virgem Maria quer para a nossa vida, porque o que a Virgem Maria quer para nós é a vontade de Deus. Então, esse tratado é um tesouro por isso. A história dele foi escondida durante anos, depois de São Luís faleceu dentro de um baú, e o diabo ele não queria revelar o tratado, porque isso aqui é a vontade de Deus pelas mãos da Virgem Maria. Então, se a gente se entregando a essa vontade da mãe, a gente chega ao Pai, igual Jacó chegou à herança. Ficou claro? Tem alguma dúvida em relação a essa história? Ficou mesmo? Porque essa história, assim, quando você entende de verdade, é meio que caramba, explica muita coisa. Por isso que é um dos capítulos mais bonitos e até simples do tratado, assim, ele de uma maneira bem direta de como a Virgem Maria age. Então, tendo essa noção dessa intercessão, dessa devoção à Virgem Maria, São Luís nesse capítulo ele também diz como deve ser essa verdadeira devoção, de maneira mais prática. Então, essa verdadeira devoção deve ser interior. Como assim interior? Essa verdadeira devoção não deve ser de obras, deve ser de coração. Então, beleza, você está se consagrando à Virgem Maria, você está mostrando isso, algo exterior, mas nada vale se você não mudar seu interior. Se sua vontade reta não for se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, nada vale. E ele bota o segundo ponto, ela tem que ser terna. Como assim ser terna? Ter uma confiança real na Virgem Maria. Não dizer da boca para fora, aí já pega no primeiro ponto. Mas realmente confiar na Virgem Maria, como um filho confia na mãe. Realmente. E reconhecer essa ternura da Virgem Maria em relação a Deus, em relação à nossa vida espiritual. Porque a consagração é meio que um ganho na nossa vida espiritual para nos auxiliar a chegar mais próximo de Deus.
Então a gente pode confiar sim a Virgem Maria na nossa vida espiritual. Muitas vezes os protestantes falam que vocês só falam da Virgem Maria, vocês esquecem de Deus. Mas eles não têm noção que a gente rezando uma Ave Maria, a gente não está querendo chegar à Virgem Maria, a gente está querendo chegar a Deus. O terço é uma oração cristocêntrica, que a gente relembra a Deus por meio da Virgem Maria. E aí ele bota o terceiro ponto também, que deve ser santa. Então, com essa devoção, a gente tem que ter uma verdadeira vontade de abnegar de todo o pecado, de se afastar do pecado, senão não vale de nada. Se eu me consagro e dou nem aí, não, eu vou continuar pecando, eu vou me confessar ali, mas eu vou continuar pecando, eu não quero me afastar do pecado, não está valendo de nada, porque eu tenho que ter essa vontade. Porque aí vai para o primeiro ponto, é algo externo. Eu preciso ter essa vontade de me afastar do pecado, não pecar mais, de se assemelhar à Virgem Maria. Então não é uma devoção sentimental, não pode ser uma devoção sentimental. Não pode eu gosto tanto de Nossa Senhora, eu gosto tanto com a consagração, mas eu vou sair da consagração para uma farra, beber todas, ficar com 5 pessoas, me acabar. Está falando de que essa cadeira? É algo visual. Então por isso tem que ser algo verdadeiro, não sentimental. Porque sentimental passa. O verdadeiro que está ali na sua vontade não passa. Vem da decisão. Isso. Tem que ser constante. Então, constante, mesmo com altos e baixos, a gente sabe que nossa vida espiritual, por muitas vezes, é uma montanha-russa. Tem horas que a gente está no teto, tem horas que a gente está no chão, mas ela tem que ser constante no quê? Eu não posso largar. Uma vez que você é consagrado para o resto da vida. Então, a gente tem que ter noção disso. A gente se consagrou, então a gente tem que ter constante na devoção à Virgem Maria. Mesmo que seja uma Ave Maria bem rezada num dia, a gente tem que relembrar da Virgem Maria. A gente tem que ter essa vontade de entregar a Virgem Maria para o resto da nossa vida. E aí, principalmente nesses momentos de queda, que são os momentos mais importantes, são os momentos que a gente deve ter perseverança. O maior exemplo disso para mim é que a história dos azulejos de Santa Teresa. Santa Teresa é a santa que reformou o Carmelo de Santa Teresinha, é mais famosa. E aí teve uma vez que ela estava cansada, mas ela tinha que rezar. É Santa Teresa, né? Ela tinha que rezar, porque no convento tem os horários certinhos para as freiras, então ela foi ali para o sacrário rezar, só que ela não conseguia ter uma oração, porque ela estava em um momento de profunda tibieza. E ela simplesmente passou as horas que ela tinha que ficar contando os azulejos da capela. Então ela ficou contando todos os azulejos. E ali no final desse tempo, ela teve uma visão com Deus Pai, falando: essa foi a oração mais verdadeira que você já fez para mim. Ela: como assim? Ela perguntou a Deus: qual foi o momento que eu mais te amei? Aí ele citou esse exemplo. Isso. Ela: como assim? Porque ali mesmo na tibieza, mesmo na aridez, você estava ali. Mesmo você sem ter vontade, você sem querer, você estava ali. Então é muito importante que nesses momentos de tibieza e de aridez a gente não perca essa constância. Porque nesses momentos vale muito, conta muito. E o último e quinto ponto, que é muito importante mesmo, é o desinteresse. Ser uma devoção desinteressada. Então eu não vou ter a Virgem Maria só porque eu quero que ela me ajude nisso. Quero que ela me ajude no milagre. Eu quero que ela me ajude para passar no Enem. Eu quero que ela me ajude para receber minha cura. Claro que auxilia, mas eu não posso ter essa devoção só por causa disso. Eu não posso ter o interesse dessa devoção, porque é muito egoísta da nossa parte. Ter esse pensamento de buscar a Virgem Maria, buscar Jesus só por um interesse próprio. Então, a gente deve amar a Virgem Maria porque ela nos leva a Deus, e ponto. Esse deve ser o único motivo. É isso aí. Mais alguma coisa? Então, para só finalizar, hoje uma informação mais rápida mesmo, a gente deve fazer um breve exame de consciência em relação a isso, de como a gente está em relação a essa devoção, por que a gente está querendo se consagrar. Então, a nossa devoção à Virgem Maria, ela é interior realmente ou ela é só externa? Ou ela é algo que eu quero me consagrar para ter uma cadeia e mostrar para os outros que eu sou católico?
ela é constante ou só quando convém? Ela realmente está nos levando a Jesus? Eu estou querendo me consagrar à Virgem Maria para realmente chegar, ter mais proximidade com Jesus? E aí vem o principal, eu acho que de tudo, da Virgem Maria como modelo, que ela é o exemplo de virtude. Como Luana bem disse, a gente deve imitar as virtudes da Virgem Maria. Então, só relembrando essa humildade, a pureza de coração, a confiança total em Deus, e eu acho que isso é o principal. Confiar totalmente em Deus. Eu acho que a partir do momento, é muito difícil, sim, mas a partir do momento que a gente confia totalmente em Deus, a gente perde o apego às coisas materiais, porque Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. A gente consegue entender os grandes mistérios da fé, a gente consegue entender nosso dia a dia, o que acontece de bom, o que acontece de ruim, porque tudo a gente confia a Deus. E aí, seus planos. É até engraçado que Santo Afonso fala no tratado da vontade de Deus, tratado da segmento, eu esqueci o nomezinho. Da conformidade com a vontade de Deus, que a gente se entregando com confiança total à Virgem Maria, a gente se entrega confiando totalmente à vontade de Deus. Porque muita gente fala, não, a gente tem que buscar a vontade de Deus. Como a gente busca a vontade de Deus? Vamos perguntar a vontade de Deus. Só que não. A gente está vivendo a vontade de Deus, a gente confiar nas nossas orações, faça a tua vontade em mim e eu vou seguir minha vida, com a confiança que Deus está fazendo a vontade dele na minha vida. E quando for algo que não for da vontade dele, ele vai dar algum jeito de mudar. Então, só sendo mais prático, como a gente consegue isso? Como a gente consegue, se a gente tiver com esse pensamento errado atualmente, como a gente consegue inclinar esse pensamento? Então, a gente logo cedo pode fazer a oração de consagração à Virgem Maria, ou aquela musiquinha, ou só uma Ave Maria, consagrando o dia. Nossa Senhora, me conduz nesse dia, que seja feita a vontade do teu filho, que eu possa me aproximar de ti. Oração simples. Botar no nosso dia a dia o texto com mais constância. Se a gente tem uma dificuldade de rezar o texto diariamente, que sim, eu tenho uma grande dificuldade de rezar um texto diariamente, eu me esforço. Então, bota um dia na semana, 2 dias na semana, igual a academia. Vamos começar com um dia malhando, depois 3 dias, depois 5 dias, depois você vê que se torna uma coisa rotineira. E assim a gente se aproxima da Virgem Maria. Então, e muito importante nessa questão de confiança, quando a gente estiver passando por um momento de dificuldade que todo mundo passa, todo mundo tem aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer, entregue a Virgem Maria, deixe ela agir. Então é isso, para finalizar de vez, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter essa ideia que pela Virgem Maria a gente chega mais rápido às vontades de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente não pode tirar isso da nossa cabeça, porque ela é nossa mãe, como Rebeca foi a mãe de Jacó e guiou Jacó à herança eterna, ela nos guia à herança eterna. E é isso. Mais alguma coisa para comentar? Não. Muito obrigado pela atenção de vocês, por ter tirado esse sábado